Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Ô, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez agradecidos ao nosso eterno Criador. Esse Criador que nós servimos, esse eterno é maravilhoso. Graças a Ele, nós estamos buscando conhecimento da parte dele, nós estamos cada vez mais inteirados. Graças a Ele é que nós buscamos mais e mais, além do conhecimento, o entendimento também. Deixa eu falar com vocês, meus queridos, vocês que estão aí do outro lado, muito obrigado mesmo pelas visualizações que nós temos conseguido. O nosso canal tem sido também bênção, graças ao eterno Criador. Querido, mais uma vez, antes de começarmos esse estudo, eu gostaria que você continuasse, não é, compartilhando a palavra, compartilhando os vídeos, compartilhando os estudos. Continue se inscrevendo em nosso canal, continue deixando seu like, que é muito importante. Continue também, querido, quando você se inscrever, você observe se a sua inscrição ela foi ativada com o sininho de notificação. Aperte aí na opção todas para que você possa receber todas as notificações quando você tiver que receber, quando tiver um trabalho novo no canal do nosso irmão Alberto Lira, você vai então compartilhar, tá bom, meu querido? O que eu quero deixar para nós aqui hoje? Eu quero deixar uma coisa muito importante, muito mesmo. É um tema atual que muitas pessoas ainda não têm nem ideia, não é? Que isso está na Bíblia, não tem nem ideia do quão importante é esse estudo que nós vamos trazer. Mas, irmão Alberto, fala logo, do que se trata? Se trata do personagem João Batista. Tá bom, meu querido? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, no capítulo 3, o versículo 11 e o 12. Vamos aqui? Mateus, capítulo 3, vamos ao estudo, capítulo 3, versículo 11 e 12. Vamos ver aqui o que tem de importante, o que tem aqui para nós aprendermos. Vamos aqui? Mateus 3, 11 e 12. Eu vos batizo com água. Isso aqui, palavra de João o Batista. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos, preste atenção no vos, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você vê, meu querido, que João aqui, ele já está se isentando desses dois tipos de batismo. Ele está dizendo, ele vos, ele quem? Aquele que viria depois de João. E quem que viria depois de João para dar continuidade àquele processo que João estava fazendo? Era o Jesus de Nazaré. João diz assim para o povo, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele está dizendo, ele vai batizar vocês com Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Na mão, ele tem a pá, ele limpará a sua eira, recolhendo o trigo no seu celeiro e queimando a palha com fogo, que nunca se apagará. Querido, uma coisa eu quero que você preste muita atenção. O que seria esses batismos que João estava se referindo, com Espírito Santo e com fogo? O que seria esse batismo? Com Espírito Santo e com fogo?
Mateus, no mesmo capítulo 3. Vamos agora ler o versículo 6 e o 7. O mesmo capítulo 3, versículos 6 e o 7. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele. Ele aqui não é o mesmo ele, do versículo 11. Ele, do versículo 6, é com minúsculo. Minúscula é com letra minúscula. O ele, do versículo 11, é com letra maiúscula. Então, o ele que João está se referindo era o Jesus de Nazaré. O ele que João está falando aqui no versículo 6, confessando seus pecados, eram batizados por ele. Ele era uma referência a João, por isso o minúsculo. Ele está aqui dizendo, batizado por ele no Rio Jordão. Agora observe o versículo 7. Mas, vendo ele, outra vez o ele, com minúsculo, muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? De qual ira? Que ira era essa que João estava falando? De que ira que João estava falando, queridos? Preste atenção. Que ira era essa que João, o Batista, estava se referindo? Era a ira futura. Ele falou que seria a ira futura. Então, que ira futura era essa que João falava? Ele estava falando do juízo. Ele estava falando do juízo que haveria de vir no ano 70. Não do arrebatamento da igreja, que muitos pregam até hoje, dizendo que a ira vindoura ainda vai chegar. Isso não é verdade. João está dizendo isso para quem? João está dizendo isso para quem? Eram batizados por eles no Rio Jordão. Mas quem ia ao Rio Jordão para ser batizado por João? Era quem? Eram os saduceus, eram os fariseus, eram os judeus de uma maneira geral. Então ele está dizendo, confessando os seus pecados, quem ia ter com ele? O versículo 5 fala, Jerusalém, toda a Judéia e toda a região circunvizinha ao Jordão. Ou seja, os moradores daquela região, eles iam até João para serem batizados, para tentar, além de se arrepender da transgressão da lei, eles iam ali para tentar fugir, através do batismo, dessa bendita condenação, dessa bendita ira futura, profetizada por João. Mas, irmão Beto, então essa ira que João falava era o juízo que haveria de acontecer no ano 70? Sim, era ela. Era o juízo, era ele. O juízo que iria acontecer no ano 70 lá em Israel. E como que nós podemos provar isso? Você entende que João, ele está falando aqui que as pessoas que iam ser batizados, eles iam ser batizados para arrependimento dos pecados e também para evitar cair na condenação da ira futura. Então esse batismo, ele tinha dois objetivos. Além de, era um batismo como sinal de que aqueles judeus estavam realmente arrependidos de estarem transgredindo a lei, e também haveria a possibilidade que com aquele batismo que era para arrependimento, mas o segundo batismo, que era com fogo, se eles conseguissem ser batizados com fogo, talvez
poderiam escapar do juízo que era a condenação. João diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Qual ira? O que causava a ira. O que causava a ira, então? Vamos, Mateus, no capítulo 3, o versículo 13 ao 16. Vamos aqui. O que ele fala? Ele diz assim: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, observe isso aqui, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Ele com E minúscula, ou E minúsculo. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo, olha aqui, João tentando reverter a situação com o próprio Jesus de Nazaré, já que o Jesus de Nazaré foi ao Jordão para ser batizado por João, João tentava dissuadi-lo, ou seja, mudar a ideia do Jesus de Nazaré, e dizia assim: eu preciso ser batizado por ti e você vem a mim? Preste atenção nisso aqui. João precisava ser batizado por Jesus, mas por que João está dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti? Por que será? Ele era judeu, querido. João era judeu. O batismo em água era para arrependimento, mas o arrependimento, o batismo em água, era um símbolo, não é? Que era um mandamento da lei, era uma ordenança da lei, que todo judeu, como sinal de arrependimento, de estar transgredindo a lei, eles precisariam, então, ser batizados, porque o batismo na água, chamado oblação, era o quê? Uma evidência de que o judeu, ele tinha se arrependido realmente de estar transgredindo a lei. Então, João era judeu, ele nasceu embaixo da lei, ele nasceu sob a lei de Moisés. Então, aquele batismo em água era para arrependimento de pecado, batizava ou lavava as pessoas por fora. Então, João diz: eu preciso ser batizado por ti e você vem a mim? Mas Jesus lhe respondeu. Olha o que Jesus respondeu. Jesus respondeu: deixa por agora, porque assim nos convém, ou seja, convém a João e ao Cristo. Ele se inclui, o Cristo se inclui, nos convém cumprir toda a justiça. Ou seja, a justiça também era prerrogativa da lei. Por isso que Jesus, ao se deparar com os escribas fariseus, Mateus capítulo 23 e 23, ele falou, na época, com os caras lá, vocês assim, vamos usar o verbo aqui, vocês têm orgulho, ou vocês se orgulham de guardar a lei, mas vocês não fazem o mais importante da lei, que era a justiça, a misericórdia e a fé. Então Jesus repreendeu. Por quê? Os futuristas, eles usam os cães gulosos, eles usam essa base bíblica para tentar iludir o povo hoje que vivemos depois da cruz, para tentar iludir o povo dizendo que o dízimo ele é bíblico. Mentira, não é não. O mais importante da lei era a justiça, a misericórdia e a fé. Então, aquele batismo em água, Jesus diz, nos convém cumprir toda a lei, ou toda a justiça. Então, João consentiu. Assim, Jesus foi batizado. Quando ele saiu da água, nesse instante, abriu-se-lhe os céus e viu o Espírito de Deus descendo como? Não era a pomba, que era o Espírito de Deus, mas ele desceu como pomba.
uma simbologia como pomba e pousou sobre ele. Aquilo ali era uma simbologia. Então, o que acontece, queridos? Então, a oblação, que era a lavagem por fora, aquele batismo, era uma simbologia. Aquilo ali representava o arrependimento de alguém estar transgredindo a lei. Então, esses 3 batismos, nenhum desses 3 batismos João tinha. João não tinha o batismo em água, porque ele pediu para ser batizado, mas Jesus, o Cristo, não batizou. O Espírito Santo, João também não era batizado com esse Espírito Santo, que era uma espécie de evidência do selo da confirmação. E João não era batizado com fogo. João não era batizado com fogo. O que era o batismo com fogo? Que muita gente se engana pensando que o batismo com fogo é avivamento, querido. Olha que pouco você vê. Batismo com fogo nada tem a ver. O que era o batismo com fogo? Quando João diz, ele vai batizar vocês. Então João, ele estava dizendo ali, estava assumindo que ele ainda não tinha nenhum desses 3 batismos. João diz, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. João não tinha o batismo com água, oblação. João não tinha o batismo com o Espírito Santo. E João não tinha o batismo com fogo. Mas o batismo com fogo era o quê? O que era? Era o juízo sobre aqueles que passariam pela prova da grande tribulação e sobreviveriam. Isso era o batismo com fogo. Era o batismo da prova. Era o batismo de que aquele fogo, aquele juízo para os habitantes de Jerusalém, eles precisariam passar por aquela espécie de juízo. Aquele juízo era o batismo com fogo. Então, queridos, isso era o batismo com fogo. Eu vou provar para você o que eu estou falando. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 24. Mateus, o capítulo 24, o versículo 21 e o 22. Observe isso aqui. Já que é uma aula, eu aprendo, vocês aprendem, nós aprendemos. Olha o que diz Mateus 24, 21 e 22. Olha o que diz. Pois haverá, aqui é o próprio Cristo, o próprio Jesus de Nazaré, que está dizendo, pois haverá tão grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Preste atenção agora no versículo de número 21 e 22. Eu li o 21, agora o 22. Se aqueles dias, quais aqueles dias? O dia que o juízo haveria de acontecer em Israel, a grande aflição, o grande juízo, a grande tribulação. Ele diz, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ou seja, o Jesus de Nazaré, ele está dizendo que a grande tribulação, ela deveria durar muito e muito tempo, mas por causa dos escolhidos, os dias da tribulação, os dias da grande aflição, que o povo de Israel, o povo de Israel passaria, o povo judeu, foram abreviados. Justamente abreviado por quê? Por causa dos escolhidos que iriam passar
por aquela grande tribulação, aquela grande desolação, aquela grande tribulação profetizado pelos profetas, profetizado por Daniel, profetizado por João Batista, profetizado pelo próprio Cristo, profetizado pelos apóstolos, profetizado pelos discípulos queridos. Então preste atenção no verbo por causa. Por causa. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, dá para você observar que também parte dos escolhidos do eterno passaram pela grande tribulação, mas qual foi a diferença entre aqueles que estavam de sobreaviso, que haveria de acontecer o juízo, e aqueles que não estavam, fizeram vista grossa? Qual foi a diferença? Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Deu para entender, meu querido? Deu para entender isso aqui? Então, nós temos que observar que isso que João Batista falava, era isso que era o batismo com fogo. Lembra do povo do Eterno, quando saiu do Egito e passou pelo Mar Vermelho? Não era ali uma referência ao batismo pela água? Os judeus ali não estavam passando todos pela água. Aquela travessia do Mar Vermelho não representava um tipo de batismo. Então aquele batismo, ele continuou com João o Batista. Então o batismo com fogo era o juízo sobre aqueles que passariam pela prova da grande tribulação e sobreviveriam. Isso era o batismo. Isso era o batismo com fogo. Dá para você entender isso aqui, queridos? Agora você observe Mateus, capítulo 3, versículo 11. Vamos voltar a Mateus aqui, o capítulo 3, versículo 11. Quando João diz assim: eu vos batizo com água. Não é batismo de juízo, não é batismo com fogo, era oblação. O batismo com água era com João, mas o batismo com fogo era com o próprio Eterno. Era ele que ia fazer isso. Por isso João diz: eu vos batizo com água, eu batizo vocês, porque vos é a segunda pessoa do plural. Eu batizo vocês com água, porque é para arrependimento, João Batista está dizendo. Mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Ou seja, só o cara que é mais poderoso do que João é que poderia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É isso que João está dizendo, querido. Vos batizará. Ele está dizendo: eu não. Vai batizar vocês. Definindo então, por que João diz: eu não. Ele vai batizar vocês. Ele vos batizará vocês. É a mesma coisa que ele está dizendo. Eu não. Ele está dizendo: eu não. Definindo então, querido, batismo com fogo era condenação. E não avivamento, querido. Como muitos futuristas pregam por aí. Você vê essa... Deus que me perdoe, vou usar um verbo aqui, bagunça entre aspas. Você vê essa bagunça que faz aí dentro dos templos religiosos,
quando se referem a batismo com fogo, e o povo começa a gritar, começa a pular, dizendo que está sendo batizado com o Espírito Santo e com fogo, gente, batismo com fogo era condenação, não era avivamento, como muitos futuristas, como muitos religiosos estão pregando. Batismo com fogo, querido, era condenação. Não é avivamento, nada tem a ver com avivamento. Vamos abrir a Bíblia aqui em Mateus capítulo 23, o versículo 33 ao 36, confirmando para você o que eu estou dizendo, falado pelo próprio Jesus de Nazaré, o Eterno na manifestação de filho sofredor, porque o Jesus de Nazaré era a manifestação do Eterno para sofrer. Jesus, o Cristo ressuscitado, a manifestação do Eterno para um corpo ressurreto. E Filho do Homem, a manifestação do Eterno como o Deus em tudo e para todos. Então o que acontece? Mateus 23, 33 ao 36. Serpente, raça de víboras, como que vocês vão escapar da condenação do inferno? Condenação da sepultura, ou seja, serpente, raça de víboras, como que vocês vão escapar da sepultura? Porque a condenação do juízo vai levar vocês para a sepultura, vocês vão perecer, vocês vão morrer. Portanto, eu digo a vocês, eu vos enviei para vocês profeta, enviei sábios, enviei escribas, a um vocês mataram, a outro vocês crucificaram, a outro vocês açoitaram na igreja de vocês, e vocês perseguiram de cidade em cidade. Assim, ou seja, do mesmo modo, do mesmo jeito, porque o verbo assim quer dizer do mesmo jeito, do mesmo modo. Assim, porque é uma comparação. Assim, recairá sobre vocês, porque é vós. Recairá sobre vocês todo sangue justo. Quem eram vocês aqui? Aquela geração. Quem eram vocês aqui? O povo judeu. Quem eram vocês aqui? O povo morador de Israel, de Jerusalém. Recairá sobre vocês todo sangue justo derramado sobre a terra. Terra essa? Aquele mundo, aquele aion. Todo sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade, eu digo a vocês, que todas essas coisas hão de vir, hão de acontecer, hão de surgir, hão de ser fato nesta geração, sobre esta geração. Querido, definindo, o juízo era o fogo da grande tribulação. Batismo com fogo era o juízo que os judeus iriam passar naquela geração. Batismo com fogo era o juízo predito pelo próprio Jesus de Nazaré. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Juízo, batismo com fogo era condenação, não era avivamento, como muitos estão ensinando por aí. Meu querido, abre a sua Bíblia em João, no capítulo 5 e o versículo 24. Preste atenção, muita atenção nisso aqui. Muita atenção. João, capítulo 5. Primeiro nós vamos ler João, capítulo 3. Primeiro vamos olhar João, capítulo 3 e o versículo 18 e 19. Essa era a condenação. Essa era o batismo com fogo. Essa era a condenação. Condenação era perecer no juízo. João 3, 18 e 19. Presta atenção nisso aqui. Quem nele crê não é condenado. Condenado do quê? Condenado no juízo. Quem nele crê
não será condenado. Quem nele crê não é condenado, ou seja, não iria perecer no juízo. Mas quem não crê já está condenado, queridos, para escapar do juízo, mesmo que fosse morto no juízo, devido à perseguição, devido à guerra, devido ao fogo, iria ser salvo, porque estariam crendo ou pereceriam crendo. Por isso ele disse: mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Então, querido, era isso, era essa condenação, era perecer no juízo. Agora Mateus capítulo 5, ou João capítulo 5, versículo 24. 5 e 24. Presta atenção nisso aqui. Em verdade, eu digo a vocês, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, ou seja, não entrará em juízo. Não entrará em juízo. Por quê? Porque não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, quem acreditasse, quem ouvisse a palavra dele, o Cristo, o Jesus de Nazaré, e acreditasse nele e naquele que enviou ele, tem a vida eterna. Não teria, já tem a vida eterna e não entraria em condenação devido ao fato do juízo. Então, querido, em João 5:24 aqui, que condenação era aquela? Era o juízo do ano 70, querido. Então, concluindo esse estudo, João, ele não foi batizado nem com água e nem com fogo. Mas o próprio Cristo falou que ele foi o maior dos homens nascido de mulher. O Jesus de Nazaré, João não tinha passado nem por batismo em água, porque ele pediu para ser batizado, o Cristo não batizou. Ele não tinha sido batizado com o Espírito Santo, ou seja, aquele selo, que era uma espécie de selo, não é? Ele não tinha sido batizado e nem passaria pelo batismo com fogo, porque o batismo com fogo era juízo. João morreu antes do juízo. João o Batista, morreu antes do juízo do ano 70. Você sabe disso. Então, João, ele não tinha passado nenhum dos 3 batismos. Mas o que aconteceu? O próprio Jesus de Nazaré falou que ele foi o maior dos homens nascido de mulher. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Abre a sua Bíblia comigo aí. Mateus capítulo 11. Vamos ver aqui, confirmando o que o Jesus de Nazaré falou. Mateus capítulo 11, 11 ao 13. Não adianta ninguém lutar contra o Eterno. Não há mais profetas humanos. Ou a palavra do Eterno está mentindo. Não há mais profetas humanos. Essa palavra aqui, ela é imperativa. Ela não volta atrás. Não adianta o sistema insistir, o sistema lutar contra o eterno Criador. Não há mais profetas humanos. Mateus capítulo 11, 11 ao 13. Olha o que o próprio Jesus de Nazaré falou. Em verdade vos digo, eu digo a vocês, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, ele é o menor no reino do céu. O menor do reino do céu
é maior do que ele. Isso está falando de humildade, tá, queridos? Desde os dias de João Batista até agora, faz-se violência ao reino dos céus e pela força apoderam-se dele. Preste atenção no versículo 13. Pois todos os profetas, todos é quantos? É todos. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Não adianta o sistema insistir. Não adianta. Ninguém lutar contra o Criador, o Eterno. Não há mais profetas humanos. Ou a palavra de Deus está mentindo. Eu prefiro acreditar na palavra. Na palavra. Porque ela sim é a verdade. Queridos, acreditem na palavra. Por isso que esses profetas que existem por aí estão passando vergonha todo dia. Palavras que não se cumprem na vida de ninguém. Palavras que eles falam, mas eles ficam envergonhados. Porque o próprio Filho do Eterno disse que todos os profetas e a lei, corroborando o que diz Lucas 16:16, todos os profetas e a lei profetizaram até João. Ou você acredita na palavra, ou você abandona ela de uma vez por todas. Queridos, muito obrigado pela sua atenção. E é isso que eu queria trazer para você. Muito obrigado. E que o Eterno continue nos abençoando todos os dias, para a honra e glória do Supremo Criador. Amém.